Meus queridos, em nosso último estudo, nós tivemos a oportunidade de tratar, dentro da doutrina do Espírito Santo, a respeito do enchimento com o Espírito Santo. E naquela ocasião, queridos, nós tivemos a oportunidade de compreender que ser cheio do Espírito Santo é ser dominado, é ser controlado, é ser guiado pelo Espírito, o que por sua vez vai gerar em nós uma vida santa. Então, podemos afirmar que a maior evidência de que um crente é cheio do Espírito Santo é o desenvolvimento natural do fruto do Espírito, que vai resultar em uma vida santa. Então, o fruto do Espírito vai ser o tema da nossa aula hoje. O fruto do Espírito são aquelas virtudes do caráter cristão que o apóstolo Paulo listou lá em Gálatas 5. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz. Entretanto, queridos, como nós sabemos, há no meio evangélico uma forte ênfase nos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são mais populares do que o fruto do Espírito. De modo que é comum você encontrar nas igrejas evangélicas as pessoas orando pelos dons do Espírito. Em contrapartida, raramente você vai ver alguém orando pelo fruto do Espírito. Você já percebeu isso? O motivo talvez seja justamente pelo fato de que os dons, eles trazem uma maior visibilidade do que o fruto do Espírito. Em seu livro, O Ministério do Espírito Santo, Sproul, ele faz a seguinte colocação: os dons do Espírito Santo são fascinantes. Ser uma pessoa dotada é receber elogios da parte dos nossos semelhantes por causa de nossas realizações ou habilidades. Por essas razões, e talvez por outras, os dons do Espírito recebem muito mais atenção em nossa cultura do que o fruto do Espírito. Este parece estar condenado à obscuridade, oculto na sombra dos dons, que são mais preferidos. Contudo, é a evidência do fruto do Espírito que marca o nosso progresso na santificação. Ou seja, aqui, queridos, o Sproul, ele atesta que a grande evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito na vida dessa pessoa e não necessariamente os dons. Muito embora, como ele mesmo disse, os dons, eles são maravilhosos, eles são importantíssimos, eles têm um papel fundamental na edificação da igreja e não há nada de errado com eles, certo? E buscá-los. Entretanto, queridos, o problema é que o nosso coração, infelizmente, cai no erro de querer usar os dons do Espírito Santo para a nossa glória. Ou seja, é como se nós buscássemos os dons do Espírito Santo separados do fruto do Espírito. E aí o propósito dos dons acaba sendo pervertido, ou seja, ao invés de buscarmos a glória de Deus, vamos estar buscando a nossa glória. Diante disso, eu quero convidar você nesta manhã a estudar conosco hoje a respeito do fruto do Espírito Santo. O nosso estudo vai ter duas partes. A primeira parte vai ser hoje, nós vamos tratar especificamente a respeito do que é o fruto do Espírito. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos vendo de forma breve as virtudes que compõem ali o fruto do Espírito, pelo menos aquelas que estão ali em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23. Então, hoje, queridos, nós vamos iniciar tratando a respeito do fruto do Espírito. O que é que significa? E eu queria trazer aqui algumas verdades, que nos ajudam a ter uma compreensão mais clara a respeito do que é o fruto do Espírito Santo.
certo? Então eu gostaria de destacar algumas verdades para o nosso aprendizado nesta manhã. A primeira verdade é que a figura do fruto representa a obra do Espírito Santo em nosso caráter. A figura do fruto representa a obra do Espírito Santo em nosso caráter. Queridos, a palavra de Deus ela está repleta de figuras comuns, figuras da vida diária, figuras que nos ajudam a compreender as realidades espirituais, as verdades espirituais. E quando nós observamos o uso que o apóstolo Paulo faz aqui desta figura do fruto, não é? Você vai perceber que ele pega essa figura e usa ela para trazer verdades espirituais a respeito da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Este fruto aqui, ele representa as qualidades espirituais que o Espírito Santo vai produzir no caráter do crente. Então, quais são as qualidades espirituais que distinguem o cristão de um não cristão? Quais seriam as características que nós poderíamos observar numa pessoa que vai distingui-la se ela é uma verdadeira crente ou não? Quais são os traços de caráter que mostram que um cristão está se tornando cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que está crescendo em santidade? Quais são esses sinais de caráter? Bem, um excelente local para nós começarmos é Gálatas 5, do verso 22 ao verso de número 23. Vamos abrir. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, dos versos 22 a 23. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, será que essas virtudes que estão aqui listadas pelo apóstolo Paulo, elas podem ser vistas em nossas vidas? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. De fato, nós evidenciamos essas marcas de caráter que são resultado da obra do Espírito Santo em nossas vidas? Será que as pessoas, aquelas que nos cercam, elas podem olhar para nós e dizer assim: olha, eu consigo ver o fruto do Espírito na vida desta pessoa? Será? Então, essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar aqui no nosso estudo. A figura do fruto representa a obra do Espírito Santo em nosso caráter. Ok? A segunda verdade que eu gostaria de destacar é que uma vida espiritual saudável é uma vida frutífera. Uma vida espiritual saudável é uma vida frutífera. Veja, quando nós refletimos a respeito desta figura que o apóstolo Paulo utilizou aqui, nós vamos perceber que o fruto do Espírito ele é resultado de uma vida espiritual saudável. Se você pegar no mundo natural, vamos dizer assim, uma árvore saudável, normalmente ela vai frutificar. Nem todas as árvores dão frutos, mas o natural é que aquelas que são saudáveis frutifiquem. Igualmente, queridos, nós podemos aplicar este princípio à realidade espiritual da vida do cristão, do crente. Podemos dizer que o natural de uma vida espiritual saudável é que esta vida seja frutífera. Então, todos aqueles que possuem o Espírito Santo, em alguma medida, vão frutificar. E quanto mais a vida do crente estiver saudável, quanto maior for a comunhão dele com Deus, a busca pela piedade, a busca pela santidade, mais esse cristão ele vai frutificar
mais ele vai evidenciar em sua vida essas marcas de caráter aqui: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão e assim por diante. Isso nos lembra, queridos, as palavras do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, capítulo de número 7, do verso 18 ao verso de número 20. Vamos abrir? Mateus 7, do 18 ao 20. Diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Então veja, aqui, queridos, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que, de fato, uma vida espiritual saudável vai produzir bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. E também vamos aprender aqui que é pelos frutos que nós somos conhecidos. É justamente por essa obra do Espírito Santo em nós, sendo evidenciada a cada dia diante do mundo, que as pessoas vão olhar e vão dizer: não, essa pessoa, ela é parecida com Cristo. Essa pessoa é um cristão verdadeiro, é um crente fiel. Não é? Então, queridos, essa é a segunda verdade que eu gostaria de tratar com os irmãos. Veja, uma vida espiritual saudável é uma vida frutífera. Terceira verdade, podemos afirmar, queridos, que o fruto do Espírito é o oposto das obras da carne. Veja, lá em Gálatas capítulo 5, antes de mencionar o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo ele mencionou as obras da carne nos versos 19 a 21. Vamos voltar para Gálatas 5. Gálatas 5, do 19 ao 21, você vai ver Paulo listando ali as obras da carne. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Certo? Então, observem, queridos, que Paulo, ele não apenas apresentou, em primeiro lugar, as obras da carne, mas em seguida ele vai apresentar também o fruto do Espírito. Ou seja, ele não apenas vai pintar um retrato do que é o homem sem Cristo, um homem que vive no pecado, como também ele vai pintar um retrato do que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo homem em Cristo Jesus, uma nova mulher em Cristo Jesus. Certo? Inclusive, nós podemos aplicar aqui aquela mesma figura que Paulo utilizou em Efésios, a figura do despojar-se e do revestir-se. Então, você vai ver que Paulo fala lá que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. O que é que seria basicamente isso? Seria justamente você se despojar das obras da carne e se revestir do fruto do Espírito. Certo? Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele é o oposto das obras da carne. Certo? Então, vamos olhar para esse texto. Vamos abrir aqui em Efésios 4.
Efésios 4, do verso 22 ao verso 23. O desenvolvimento, queridos, do caráter piedoso requer tanto tirar quanto vestir características de caráter. Veja só aqui, verso 22 e 23. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Certo? Então, nós devemos ter essa atitude, se despojar do velho homem que se corrompe pelas consequências do engano e nos renovar, nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, é interessante porque se você for acompanhar a sequência do texto, Paulo vai fazer algumas aplicações práticas do que seria esse despojar-se, revestir-se. O que é que significa isso na vida do crente? Aí ele vai falar que nós devemos nos despir, por exemplo, da mentira e nos revestir da verdade, que nós devemos nos despir do roubo e nos revestir da generosidade, devemos nos despir daquelas conversas inadequadas e passar a falar algo que realmente edifique aqueles que estão ao nosso redor, que nós devemos deixar de lado a amargura, a ira pecaminosa, a difamação e substituí-los por bondade, perdão, compaixão, que a linguagem obscena deve ser substituída por ações de graça. Então a Escritura ela vai trazer esse mandamento para as nossas vidas que ele é duplo. Se por um lado eu devo despir-me das obras da carne, por outro devo me revestir do fruto do Espírito. Temos que tirar, queridos, as características do velho homem e pôr as características do novo homem. Se nós desejamos de fato ser santos, se nós desejamos uma vida piedosa, nós não podemos negligenciar esse mandamento das Sagradas Escrituras. E esta lista das obras da carne, ela é crucial por duas razões. Primeiramente, porque ela oferece esse contraste, com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o oposto das obras da carne. Mas, em segundo lugar, identifica aquelas práticas que caracterizam uma pessoa que está vivendo em pecado ou um não regenerado. Certo? Naturalmente, é possível que uma pessoa regenerada caia em um desses pecados mencionados aqui em algum momento. Cada um desses erros tem sido manifestado em um tempo ou outro pelos maiores santos. Mas não são as características do crente. Em outras palavras, se esta lista das obras da carne, ela de fato é o que caracteriza a conduta de uma pessoa, isso é prova que ela não é uma pessoa verdadeiramente cristã, verdadeiramente convertida, um salvo em Cristo Jesus. Ok? Lembra que o Senhor Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Não pode árvore boa dar frutos maus, árvore má dar frutos bons. Então, veja só como é importante. Então, essa era a verdade que nós podemos também aprender aqui na palavra de Deus, que as obras da carne, elas são o oposto do fruto do Espírito. Nós devemos nos despojar dessas obras da carne e nos revestir do fruto do Espírito. Em quarto lugar, o fruto do Espírito é de natureza espiritual. Esse ponto também aqui ele é muito importante. O que é que eu quero dizer com isso? O fruto do Espírito, ele não é nosso.
não são características humanas nossas, mas ele é o fruto do Espírito em nós, certo? Ou seja, é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, é o Espírito Santo quem o produz na sua vida, na minha vida. O escritor John Owen, ele disse claramente que o fruto do Espírito é o trabalho do Espírito e não é de origem humana. Essas qualidades piedosas não são coisas que nós podemos fabricar, não são coisas que nós podemos nos orgulhar delas, como se elas fossem características próprias nossas. Nós não podemos reivindicar dessas características glória nenhuma, porque é obra do Espírito em nós, é o fruto do Espírito em nós, é uma obra espiritual. Então, não podemos confundir o fruto do Espírito com algumas características boas que muitas vezes os incrédulos têm pela graça comum de Deus. Isso é importante nós distinguirmos e termos bem claro em nossas mentes. O fruto do Espírito, ele inclui uma lista de virtudes que, à primeira vista ou superficialmente, podem parecer um lugar comum, vamos dizer assim, algo que é comum às pessoas. João Calvino declarou o seguinte pensamento, que falou em virtudes que os pagãos não regenerados são capazes de exibir em certo grau, certo? Ele descreve os direitos civis alcançados pelo homem natural. Ou seja, você vai perceber, querido, que na nossa sociedade existem coisas que são realmente boas, conquistadas no decorrer dos séculos, que são fruto da graça comum. Então, leis justas, leis que promovem o bem e que punem o mal, isso é fruto da graça comum de Deus. Então, mediante a graça comum de Deus, criaturas caídas exibem uma forma externa de retidão. Mas nós não podemos confundir essas características com o fruto do Espírito. A retidão externa é aquela que externamente corresponde à lei de Deus, mas a qual falta os motivos saídos do coração que dispõe o indivíduo para com o amor de Deus. Então, assim, as pessoas não fazem isso, essas ações boas, com a motivação que deveriam, por amor a Deus, para a glória de Deus, por amor ao próximo, ok? Então, os incrédulos, eles podem amar mediante um afeto natural, assim como o marido pode amar a sua esposa, a esposa pode amar o seu marido, a mãe pode amar os seus filhos. Isso é, de fato, um afeto natural. Então, assim também as demais virtudes mencionadas como fruto do Espírito podem ser manifestas em alguma medida entre os ímpios, mas não é o fruto do Espírito em si. É uma obra da graça. Essa obra da graça, ela é operada pelo Espírito Santo, como nós já estudamos aqui, mas não é o fruto do Espírito. Nisso consiste o problema. Se os incrédulos podem evidenciar algumas virtudes, né, que são mencionadas ali no fruto do Espírito, como nós podemos saber se a presença dessas virtudes, de alguma maneira, indica a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas? Então, veja, precisamos discernir entre aquilo que é uma atitude fruto da graça comum e aquilo que é o fruto do Espírito na vida de uma pessoa. E a diferença, queridos, não é somente uma diferença em termos de grau. É uma diferença em termos de natureza.
Porque o fruto do Espírito Santo na vida de alguém é de natureza espiritual. É uma característica que nos foi dada pelo Espírito Santo. É uma característica espiritual. O fruto do Espírito é algo incomum, é algo extraordinário. Não é algo que você vai encontrar nos incrédulos. Nós podemos pensar, por exemplo, a alegria. É a alegria do Espírito Santo no coração do crente, conforme Romanos 14, 17. A paz é a paz de Deus, é a paz de Cristo, é a paz que excede todo o entendimento. O ímpio, ele pode ter relativamente paz? Pode, mas não é a paz de Deus, não é a paz de Cristo, não é a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que, se tudo está bem, ele tem paz, mas se surge alguma dificuldade, ele vai perder a paz. O amor, queridos, não é o amor natural que nós mencionamos aqui, mas é um amor espiritual. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao próximo com o amor com que nós fomos amados, sendo capazes de orar pelos nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem. Isso não é natural nosso. Isso é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quinta verdade, também é importante destacar que há um só fruto do Espírito. Isso também é importante termos em mente. Observe aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 22, você vai perceber que o verbo que é utilizado está no singular. Mas o fruto do Espírito é. E aí ele coloca as características, as virtudes. Ele utiliza o verbo no singular. Diferentemente, quando Paulo fala das obras da carne, você vai ver que ele diz assim: as obras da carne são. Então Paulo coloca o fruto do Espírito no singular para mostrar que essa obra é uma obra orgânica, é uma obra completa do Espírito em nossas vidas. Então, há um só fruto do Espírito Santo. Não há vários frutos do Espírito Santo. E este fruto possui várias virtudes, não é? As pessoas costumam usar a imagem de um fruto com vários gomos. É um fruto só, por exemplo, é uma laranja, mas que tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito é uma obra só, com várias virtudes, que compõem essa obra que o Espírito está realizando em mim, em você, nos verdadeiros crentes. De modo que o fruto é um só, é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, porém, como nós sabemos, ele tem vários gomos. E isso também nos mostra, queridos, claramente que esses gomos, eles estão interrelacionados. Porque é uma obra só. Ou seja, onde há amor, também vai haver paz. Onde há paz, haverá também alegria. Onde há alegria, há bondade. Onde há bondade, há também mansidão. Onde há mansidão, há domínio próprio. Você percebe como essas virtudes elas estão conectadas, interligadas, interrelacionadas? Então é uma obra completa do Espírito Santo em nós, trazendo para a vida do crente essas virtudes, porém o fruto do Espírito é um só. Sexta verdade que eu gostaria de destacar: devemos crescer em todas as virtudes consideradas fruto do Espírito. Ou seja, eu devo buscar crescer. Por quê? Porque nesse processo de santificação eu também participo. Então eu devo buscar crescer em todas aquelas virtudes que compõem o fruto do Espírito. Devemos crescer em todas as graças consideradas fruto do Espírito. Veja, nós somos responsáveis por exibir todas essas características
do caráter cristão, do caráter piedoso, de uma forma equilibrada. Então, nós devemos sim nos dedicar, nos esforçar para desenvolver todas aquelas qualidades que o Espírito coloca em nossas vidas. Eu, como crente, eu tenho essa responsabilidade. Vale a pena também ressaltar aqui algo muito importante, que é qualquer outra característica que você vai encontrar nas Sagradas Escrituras, que, por exemplo, não foi mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, mas que faz parte do caráter cristão, é também um fruto do Espírito. Por exemplo, humildade. Paulo não menciona humildade, mas humildade é um fruto do Espírito na vida do crente. Ok? Então, Paulo lista ali em Gálatas, aqui em Gálatas 5, do 22 ao 23, 9 qualidades, 9 virtudes do caráter cristão. Mas o fruto do Espírito, meu querido, minha querida, não se resume apenas a essas 9 virtudes. Qualquer outra característica recomendada nas Escrituras como adequada para um cristão também é um fruto do Espírito, visto que ela é resultado da obra do Espírito em minha vida. Então, humildade, contentamento, gratidão, respeito, compaixão, perseverança, tudo isso é fruto do Espírito em nossas vidas. Então nós precisamos aprender com as Escrituras quais são essas virtudes que fazem parte do caráter cristão, que são fruto do Espírito, e buscarmos crescer de maneira equilibrada em todas elas. Somos responsáveis por exibir todas as características do caráter piedoso de maneira equilibrada. Algumas delas são mais difíceis de desenvolver do que outras. Essas requerão mais oração, uma atenção extra da nossa parte, mas é o preço que nós temos que pagar se quisermos crescer em santidade, se nós quisermos crescer em piedade. Então, nós precisamos ter isso em mente. Por exemplo, tem pessoas que têm uma característica própria, vamos dizer assim, de serem pessoas que elas aprenderam a autodisciplina durante a sua vida. E depois de convertido, que foi alcançado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o abençoou com domínio próprio, sendo que ela já tinha uma característica ali que o ajudava nesse sentido. Então pode ser que para aquela pessoa a questão do domínio próprio seja algo que foi mais tranquilo. Mas, por outro lado, quando ela vê outra pessoa que não tem domínio próprio, ela se enraivece, ela não tem paciência. Aí é que entra essa questão do equilíbrio em crescer em todas as graças do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos, queridos, ter essa consciência de que todas essas virtudes que a Palavra de Deus nos ensina como sendo parte do caráter cristão, nós devemos nos empenhar para mantê-las, fazê-las crescer, desenvolvê-las em nossa vida. Certo? Então nós precisamos ter isso em mente. Mas como pessoas piedosas, precisamos buscar exibir todo o fruto do Espírito. Precisamos exibir todo o fruto do Espírito. Se nós pegarmos as virtudes do Espírito Santo, listadas em Gálatas 5, ali, para cada uma dessas virtudes, nós vamos encontrar 2 ou 3 passagens na Escritura que nos exortam a praticar aquelas virtudes. O amor. Amai-vos como eu vos amei. Amai uns aos outros como eu vos amei. A paz. Busque a paz e empenhe
por alcançá-la. Então você vai ver essas características sendo ensinadas e nós sendo exortados a tê-las em nossa vida, desenvolvê-las em nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Somos ordenados a amar, como nós já mencionamos. Nós somos ordenados a nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor, Filipenses. Somos ordenados a buscar a paz com todos, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, que nos esforcemos para crescer em todas essas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito em nós. Então, é importante nós termos isso em mente, é importante nós buscarmos evidenciar todas essas características de um caráter piedoso de maneira equilibrada. Ok? Sétimo e última verdade. O crescimento do fruto do Espírito em nós requer dependência de Deus e esforço da nossa parte. Esse ponto ele está um pouco ligado com o ponto anterior, mas é importante nós destacarmos isso aqui. Como nós vimos, o fruto do Espírito é uma obra de Deus em nossas vidas. Então, nós dependemos de Deus para termos o fruto do Espírito em nós. Ok? Dependemos também da capacitação de Deus para desenvolvermos o fruto do Espírito. Então, nesse aspecto, nós temos essa dependência do poder de Deus para nos conceder o fruto, para nos dar graça, capacidade para viver uma vida piedosa, evidenciando este fruto. Então, queridos, nós não somos suficientes para essas coisas. Aqui cabe o texto de 2 Coríntios 3, 5. A nossa suficiência vem de Deus. Paulo também vai dizer, com respeito à virtude do contentamento, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso evidenciar o contentamento porque Deus é quem me fortalece, quem me capacita, quem me dá poder para isso. E esse princípio também é demonstrado em todas as outras virtudes do fruto do Espírito. Eu posso ser humilde porque é o Senhor que me capacita a ser humilde. Eu posso ser alegre no Senhor porque é o Senhor que me capacita. Então, nós precisamos ter em mente, queridos, que a fonte do poder de um caráter piedoso é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. É o poder de Cristo operando em nós. Nós estamos nesta relação com Ele, não é? Que nas Escrituras, inclusive, é ilustrada como a videira, lembra? A videira e os ramos e os frutos. Para que a gente possa produzir frutos, a gente tem que estar ligado à videira, sendo alimentados pela videira, para que assim a gente possa produzir o fruto devido. Isso expressa muito bem, queridos, exatamente o que nós estamos tratando aqui. Nós dependemos de Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos receber de Cristo a força necessária para poder evidenciar os frutos, ter os frutos, mantê-los e cada vez mais desenvolvê-los em nossa vida. Então, essa verdade, ela está ali no ensino de Jesus, na sua ilustração da videira e os ramos em João. É somente por estarmos nele que podemos produzir o fruto do caráter piedoso. Essa é a relação com Cristo, expressa por reconhecê-lo na sua palavra e depender dele em oração. Ou seja, como é que eu posso crescer no fruto do Espírito? Nessa minha relação com Cristo. O que é que eu devo fazer? Eu devo buscar aprender dele nas Escrituras, porque Cristo ele vai expressar de maneira perfeita o fruto do Espírito no seu caráter. Então eu devo aprender com ele e eu devo buscá-lo em oração
pedindo a Ele graça, capacidade, poder, para que eu possa também evidenciar cada vez mais, de maneira mais eficaz, evidente, eficiente, o fruto do Espírito em minha vida. Então a nossa fonte de poder é Cristo. Ficamos ligados a Ele, aprendendo com Ele, vendo-o na palavra e também dependendo dele em oração, pedindo que Ele nos dê graça, que Ele nos capacite, que Ele nos dê forças para que a gente possa mostrar essas virtudes em nós. Embora o poder para ter o caráter cristão venha do próprio Cristo, a nossa responsabilidade, ela também é real, de desenvolvermos e exibir esse caráter cristão. Então veja, o fruto do Espírito faz parte da obra da santificação, na qual nós temos sim responsabilidade, obrigação. A Bíblia ensina que nós devemos ser responsáveis, que nós devemos ser diligentes em todos os aspectos da nossa vida cristã. Algumas pessoas acreditam que não há nada que o cristão possa fazer para desenvolver o fruto do Espírito em sua vida, como se todo o trabalho fosse somente do Espírito Santo. Entretanto, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que para cada uma daquelas 9 virtudes de Gálatas, você vai encontrar uma exortação nas Escrituras para que o crente seja e tenha aquelas características. Para que o crente evidencie o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, a mansidão, a bondade, benignidade. Então, como eu já disse, cada uma delas nós vamos encontrar passagens bíblicas nas quais nós somos ordenados a exibir cada uma delas. Somos ordenados a amar, somos ordenados a nos alegrar, a viver em paz, a sermos mansos, humildes e assim por diante. Esses mandamentos são direcionados à nossa responsabilidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. A palavra exercita-te aqui se refere originalmente ao treinamento de atletas, ou seja, algo que demanda esforço, dedicação, superação. Como diz John Owen, escrevendo sobre o fruto do Espírito, quando ele afirmou o seguinte: o fruto do Espírito é uma obra da graça de Deus em nossa vida. Porém, ele vai também dizer que nós somos responsáveis pelos atos de obediência pelos quais esse fruto vai ser preservado, aumentado, fortalecido e melhorado. Nós somos responsáveis por isso. Por isso, queridos, nós agimos de forma ativa nesse processo, obedecendo aos preceitos da palavra de Deus, colocando em prática aquilo que nós temos aprendido com as Sagradas Escrituras, vivendo cada dia mais de acordo com a palavra de Deus, crescendo à semelhança da imagem de Cristo. E talvez você fique perguntando: mas pastor, como assim? Eu ao mesmo tempo dependo, mas também tenho que me esforçar? Não parece ser algo contraditório? Se por um lado nós somos responsáveis e ao mesmo tempo dependemos, como assim? Veja, nós podemos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2, do 12 ao 13, quando ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer
como realizar segundo a sua boa vontade. Veja que ele diz, desenvolvei a vossa salvação, porém, ele vai dizer, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então, o poder espiritual que permite nos aplicar a uma vida santa, vem de Deus, que trabalha em nós, né, tanto o querer quanto o efetuar. Então, aqui nós temos, nesse momento, nesse aspecto da salvação, melhor dizendo, uma obra que ela é sim sinergística. Deus trabalha e o homem também trabalha. Ok? O fruto do Espírito são qualidades e ações do homem renovado. Não são produzidas sem o Espírito, mas por Ele. Que estejamos então sempre atentos à nossa total dependência do Espírito Santo nesse aspecto, mas que estejamos também atentos ao nosso dever de praticar boas obras, de nos esforçar para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos manda, desenvolver essas virtudes do caráter cristão, ok? Gostaria então de trazer algumas implicações conclusivas para a nossa meditação nesta manhã. Reflita se as virtudes do Espírito Santo, amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, bondade, enfim, estão sendo evidentes em sua vida diária. Pense nisso, reflita sobre isso, pare e medite. Será que eu tenho evidenciado as virtudes do Espírito Santo em minha vida? Será que as pessoas ao meu redor, elas conseguem ver essas virtudes em mim? Segundo, peça ao Espírito Santo para mostrar quais aspectos do fruto do Espírito precisam de um maior desenvolvimento em sua vida. Quais são aquelas áreas que eu preciso crescer? É como a oração do salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Porque às vezes a gente não consegue enxergar. Mas nós podemos, Senhor, me ajuda a enxergar quais são aquelas virtudes do Espírito Santo que eu preciso desenvolver mais em minha vida, para que eu tenha um caráter cristão equilibrado. Busque crescer naquelas virtudes que você tem mais dificuldade. Busque crescer nessas virtudes. Busque estudar mais sobre essas virtudes. Busque orar mais por essa virtude. Senhor, eu preciso desenvolver mais essa virtude aqui na minha vida. Eu estou falhando nisso. Eu sei que eu já tenho o fruto do Espírito. Eu sei que o Espírito já me deu essa virtude. Só que eu preciso crescer mais nela. Por causa de uma característica do meu temperamento, eu tenho mais dificuldade com essa. Pode ser. Ok? Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. 4. Foque em uma relação íntima com Cristo, numa comunhão intensa com Cristo. Assim como a árvore saudável, ela frutifica, uma vida também espiritual saudável, uma vida que está buscando constantemente estar em comunhão com Cristo, ela também vai frutificar. Ela também vai produzir frutos e vai desenvolver esses frutos. Então busque investir na sua vida espiritual, na sua leitura bíblica, na sua vida de oração, na sua participação nos cultos, nos meios de graça, na comunhão dos santos, enfim. Identifique e elimine as obras da carne. Em vez de você viver alimentando as obras da carne em sua vida, que você possa se despojar delas e buscar desenvolver o fruto do Espírito, as virtudes deste fruto, que, como nós vimos, elas são opostas. O processo, queridos, ele não pode ser só se despojar, você tem que se revestir. Não é só deixar de falar mentiras, você tem que falar a verdade. Não é só deixar de roubar, você tem que trabalhar.
Então, você precisa, ou seja, não é só deixar de ser desonesto, é buscar honestidade. Enfim, uma coisa está relacionada à outra. Na medida em que eu tiro algo, eu preciso substituir colocando aquilo que precisa estar lá, que a palavra de Deus me manda. Crescer no fruto do Espírito é uma cooperação com Deus. Ore, dependa de Deus, busque a Deus, busque estudar a palavra de Deus, dependa de Cristo, busque aprender com Cristo, mas também se esforce para obedecer, para aplicar a palavra de Deus em sua vida. Concluindo, agora nós podemos ter um entendimento mais claro de quão perigoso é buscarmos apenas os dons e desprezarmos o fruto do Espírito. Isso pode conduzir alguém a buscar a sua própria glória, buscar uma atitude de autoglorificação, certo? E não de um serviço humilde, em amor, pensando na glória de Deus e no próximo. Sinclair Ferguson escreveu que o fruto do Espírito deve ser distinto dos dons do Espírito, mas nunca deve estar ausente no exercício deles, pois sem amor e humildade que o acompanham, o propósito dos dons será distorcido. Então, os dons do Espírito e o fruto do Espírito são coisas diferentes, devem ser distinguidos como coisas diferentes. Mas você nunca deve pensar que você vai usar os dons do Espírito desassociado do fruto do Espírito. Porque se fizer isso, os dons vão ser desvirtuados. Deus não vai ser glorificado. Então alguém que, por exemplo, recebeu o dom do ensino, vai usar isso para a sua glória. Alguém que recebeu o dom da contribuição, vai usar isso para a sua glória. Aquele que recebeu o dom da misericórdia e assim por diante, nós vamos estudar os dons do Espírito ainda, viu? Vamos chegar lá. Mas fecho com esse ponto. Devemos buscar as características do caráter cristão, o fruto do Espírito. E isso vai nos ajudar a desenvolver e colocar em prática os dons do Espírito para a glória de Deus. Devemos buscar os dois, mas, claro, nunca desassociá-los. Sempre ter um caráter cristão para trabalhar para o Senhor de forma que venha a glorificá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém.